Este programa fala do lado bom e do lado ruim da vida de cada um. Do beijo do sonho dourado, do doce da vida, o melzinho na chupeta da existência. Mas também do nervo da serpente encalacrada no caminho, o fel da vida. 10 mais 1, 11 minutos com Ju Leardini. Mas o final é bem legal. Nosso convidado de hoje é Cadu Cinelli, criador do projeto Percursos Afetivos e dos tapetes contadores de história. Bem-vindo, Cadu. Oi, Ju, como vai? Olá para todo mundo que está aí. É um prazer ter você. Eu vou começar já com uma pergunta número 0. Para que serve o teatro? O teatro é para lembrar que a gente é gente. Lembra o tempo todo. Tá lembrando que a gente é essa coisa aqui, essa matéria enigmática. Como andam as suas asas? Minhas asas, elas estão afiadas, aquecidas, por vezes cansadas. Sim. Às vezes o voo tá pesado, sabe? Os tempos estão meio contra o voo, de vez em quando. Então, tem que ter muito esforço e tem que ter asas nos pés também. Como estão os seus véus de Maia? Eles estão desvelados, mas tem coisa que eu prefiro deixar ainda guardada. Deixar ainda para ser revelada, talvez em outra existência, talvez nem a minha, eu vá ver ser desvelada. Fale agora do beijo do sonho dourado, do melzinho na chupeta, do docinho na sua vida e no mundo. É uma coisa boa da vida são os afetos. Os afetos, como o Spinoza coloca pra gente, né, esses afetos alegres, que são ou os encontros dos afetos que potencializam a nossa ação no mundo. Eu acho que nesse sentido, acho que isso é muito importante. E os afetos são com as pessoas, com os lugares, com os animais não humanos, com as situações. Então, a família, nesse sentido, é importantíssima. No meu caso, não só o meu núcleo familiar inicial, mas o meu núcleo familiar de hoje em dia. Eu, meu companheiro, nós dois temos um gato, então ele também é parte da família. E desde pequeno eu tenho um encontro com a arte, porque como espectador, como aquela pessoa que começou a praticar, eu tive a oportunidade, o privilégio de poder assistir coisas, a ter acesso a obras de arte, a espetáculos, quando criança, mais jovem, e isso me transformou de uma forma muito positiva em querer também estar ali, né? Mas também de pensar meu lugar no mundo, pensar o lugar das pessoas no mundo, de como que o mundo poderia ser diferente, pensar em transformações. Então, meu encontro com a arte acontece desde pequenininho. A minha avó observava que eu gostava muito de desenhar e ela acabou me incentivando a ir para um curso de desenho e pintura. E isso foi assim, começou a abrir a minha cabeça, no sentido que aquilo eu gostava de fazer. E depois no colégio, eu estudei no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e fui fazer, dentro do colégio tinha um grupo de teatro, dentro da própria, era uma disciplina dentro do colégio, né? Uma extensão. Uhum. E foi assim, aquilo ali é um divisor de águas, porque eu entrei naquele grupo de teatro lá no SAAC, né, no setor de atividades artísticas e culturais, e fui levado e estou até hoje sendo carregado, né, sendo guiado por esse caminho que o teatro me abriu. Depois eu fui fazer Unirio, logo em seguida, né, que acabou o ensino médio, e aí eu fui para a escola de teatro da Unirio, que também é um grande divisor de águas, porque é onde eu conheço meu grupo, né, todos os integrantes dos Tapetes Contadores de Histórias, onde a gente funda o grupo juntos, e já são mais de 24 anos de grupo, por exemplo. Projetos que foram dos tapetes que são muito incríveis, né? O Steam Chilim, o Sonho de um Aprendiz, que foi uma instalação que a gente fazia dentro das galerias. A gente circulou pelas caixas culturais
Isso foi muito incrível, porque era uma instalação, a gente contava a história, o grupo contava e o público ia percorrendo a instalação junto. E foi de um baita desafio, né? Era costurar coisas enormes, gigantescas, né? Tinha uma árvore de 4 metros de altura, toda feita de tecido, né? Tinha outros objetos grandes e contar uma história sobre um conto tradicional, né? Um conto tradicional berbere, do norte da África, e falar sobre magia. Era muito importante. E num momento tão delicado que a gente estava vivendo, né? Foi entre 2014 até 2017. Então, nesse meio tempo, a gente viu o nosso contexto social, político brasileiro se transformar de um jeito, e durante todo esse processo a gente estava contando aquela história, né? De vivenciar um golpe, ver as coisas sendo desmontadas assim a olhos cruz, sabe? Assim, tipo, meu Deus, como é que isso está acontecendo na nossa frente? E aquela história sendo contada sobre um processo, né, de alguém lidar com o lado sombrio da vida. Os nossos primeiros tapetes que a gente fez lá atrás, né, que a gente costurou, que é o Retalhos de Drummond, com alguns textos do Carlos Drummond de Andrade. Os tapetes, até hoje, me proporcionam possibilidades de encontros com públicos de formas muito diferenciadas e dentro de contextos culturais, sociais, assim, diversos. Então, Percursos Afetivos, ele é esse projeto que nasceu em 2017. Eu vinha já pesquisando, pensando, amadurecendo essa ideia de ver outras possibilidades de contar histórias, né? Como contador de histórias, eu vinha me perguntando, né? Que histórias eu quero contar sobre a cidade, sobre as pessoas, sobre esse tempo que a gente está vivendo. Eu gosto muito das histórias de tradição oral, muito, muito. Eu acho que elas são grandes mananciais de sabedoria e de conhecimento. Eu juntei duas paixões, que é contar histórias e pedalar, porque eu adoro pedalar. Eu sou um ciclista que tem muito interesse de estar no mundo pedalando com a minha bicicleta. E assim, eu juntei um pouco as duas coisas e surgiu o Percursos Afetivos, que é essa possibilidade, né, esse projeto de contar histórias pedalando junto com o público. Fale agora do nervo da serpente encalacrada na sua vida, na mão do cramunhão, do fel da vida. Repressão social, sexual, né? A negação da mudança de clima, por exemplo, a negar a dor da outra pessoa. Eu vejo que isso tudo vem atravessando muitos anos, muitas décadas, em algumas instâncias são séculos, menosprezar por questões raciais, por questões de gênero, de idade, de condição, por uma questão social. Isso para mim é menosprezo, desprezo, a exclusão por conta disso, por conta desses fatores, é muito ruim. Não há nada pior na história da humanidade, por exemplo, do que a escravidão. O processo colonizador também para mim. São processos que não terminaram, né? Eles seguem com a gente. Olha, eu não entendo que tenham dois grupos que se degladiam. Eu acho que tem um grande grupo de pessoas, né? Um grupo que faz um trabalho de manutenção do poder, e isso a todo custo oprimindo as pessoas, oprimindo a população, matando as pessoas de fome. Não vejo nenhuma polarização nesse sentido. Acho que é uma narrativa, né? Uma construção de uma narrativa calcada num discurso que quem está saindo favorecido disso é um grupo que sempre esteve aí, que são as oligarquias, os grupos que são a manutenção do poder mesmo. A instituição religiosa, ela pode fazer esse tipo de trabalho de manutenção de poder, porque em alguns casos, sim. Agora, não posso generalizar. Várias manifestações religiosas que também estão favoráveis a um movimento progressista, se a gente pode dizer assim, né? Nesse sentido de repensar, de estar ali pensando a sociedade de uma forma mais
igualitária e mais complexa ao mesmo tempo, diversa, plural. É que a gente vive uma legitimação da destruição. Tudo, saúde, educação, cultura. É como se tudo tivesse ruído, sabe? E sobrado... A gente não sabe o que vai sobrar. O bolsonarismo é uma expressão disso, mas não é só o bolsonarismo. Tem todo esse movimento reacionário encontra no bolsonarismo uma forma de expressão desse discurso. O grande problema que se coloca ao educador ou à educadora de opção democrática é como trabalhar no sentido de fazer possível que a necessidade do limite seja assumida eticamente pela liberdade. Quanto mais criticamente a liberdade assuma o limite necessário, tanto mais autoridade tem ela, eticamente falando, para continuar lutando em seu nome. Agora, bote a boca no trombone. Olha, gente, vacinem vocês mesmas, as crianças, vacinem e apoiem que todas as pessoas sejam vacinadas. Com a primeira, segunda, terceira dose, a quarta, se tiver que fazer, que a gente possa ser todo mundo junto, passar por isso. Eu me despeço aqui e vejo vocês lá nos percursos afetivos. Cadu, muito obrigado, foi um prazer. Até mais. Tchau. Tchau.